Recebido em 1º de abril de 2010, aceito em 30 de junho de 2010. Uma introdução. O formato e a rapidez no acesso às informações têm sido influenciados pela internet, fenômeno que transformou os modos de produção e recuperação dos produtos do conhecimento. A plataforma tecnológica da World Wide Web tornou onipresente uma entidade antes rara, o ambiente de informações compartilhadas, concretizando o que tem sido denominado de site ou sítio. No intuito de resgatar princípios voltados ao ideal da socialização da informação, modelos de organização e pesquisas operacionais têm sido desenvolvidos, resultando em expressões de esforços teórico-práticos em áreas para as quais a abordagem transdisciplinar tem sido efetivamente uma vantajosa estratégia. Uma dessas áreas é a ciência da informação, CI, especialmente quando se reúnem vertentes advindas de projetos voltados à produção, organização e utilização da informação científica para a criação de conhecimentos. A organização das modalidades mais adequadas voltadas a esses propósitos é efetivada por um domínio hoje muito alentado, a arquitetura da informação que, segundo Fox, 2001, é a arte e a ciência de estruturar e organizar sistemas para auxiliar as pessoas a alcançarem seus objetivos na busca informacional. As etapas para o desenvolvimento da arquitetura. Modelizando práticas para a socialização de informações. A construção de saberes no ensino superior. Leila Santiago Buffren, Francisco Daniel de Oliveira Costa, René Faustino Gabriel Júnior, José Simão de Paula Pinto. Perspectivas em ciência da informação. V15, N2, P22, IFEM 41 maio. AGOL 2010 24. Da informação, contudo, requerem a elaboração de uma estratégia que abrange análise do conteúdo, testes com os usuários e opiniões resultantes de entrevistas, frente às dificuldades de se organizar sites com excesso de informações. Hilton, 2000, em uma revisão de literatura sobre o tema, destaca que a qualidade no uso de um site pode ser medida pelo comportamento e satisfação do usuário no momento do acesso e no resultado da busca pela informação esperada. O trabalho de modelagem de informações atende à exigência de torná-las relevantes e oportunas, requerendo estudo especializado. A implantação desses modelos por meio de informações acessíveis e compartilhadas de modo universal é um tipo específico de atividade relativamente recente, que consiste tanto em aplicação científica de saberes específicos quanto em atividade artística, um ato de arquitetura, estruturando informações cruas em ambientes compartilhados de forma útil, navegável e funcional às reais necessidades, de modo a resistir à entropia e reduzir a confusão. No Brasil, atualmente, alguns títulos de revistas científicas encontram-se disponíveis para consulta em sites de acesso livre, mas ainda são insuficientes por abrangerem apenas as revistas eletrônicas ou serem disponibilizados online. Daí a necessidade sentida de se criar uma base de dados referenciais de revistas nacionais da área de CI, reunindo a literatura científica impressa e eletrônica a ela relacionada e possibilitando estudos quantitativos e qualitativos sobre a produção editorial da área. Os estudos sobre revistas científicas na literatura recente, mais especificamente nos 10 últimos anos, embora com marcante presença dos dados quantitativos como base empírica para reforçar argumentações, revelam uma tendência à análise e interpretação de caráter qualitativo, especialmente justificada pela complexidade de fatores intervenientes nas atividades de produção e divulgação científicas. Contribuições de Unger e Freire 2006, para este estudo partem de uma visão da relevância da informação na sociedade contemporânea e do propósito de organizar estruturas que alcancem os possíveis usuários. Assim, profissionais da informação devem considerar para o desenvolvimento de suas atividades o contexto socioeconômico-cultural em que se inserem o agregado e seus estoques de informação e o grupo de usuários que lhes interessa. Um modelo de sistema de informação que atenda às características desses usuários potenciais e uma linguagem documentária que melhor represente o conhecimento oculto nos estoques de informação, de modo a diminuir as barreiras na comunicação entre o sistema e seus usuários. Ao permear o processo de planejamento de uma base de dados, a presença do usuário impõe-se para a definição dos propósitos e como orientação para a avaliação dos processos e do produto gerado. O corpus deve ser, portanto, representativo das necessidades reais e potenciais da comunidade usuária. Modelizando práticas para a socialização de informações. A construção de saberes no ensino superior. Leila Santiago Buffren, Francisco Daniel de Oliveira Costa, René Faustino Gabriel Júnior, José Simão de Paula Pinto. Perspectivas em ciência da informação. V15, N2, P22, IFEM 41 maio. AGOL 2010 25. A base de dados referencial de artigos de periódicos em ciência da informação, BRAPSI-1, é o produto de informação do projeto de pesquisa. Opções metodológicas em pesquisa. A contribuição da área da informação para a produção de saberes no ensino superior, cujo objetivo tem sido subsidiar estudos e propostas na área de CI, fundamentando-se em atividades planejadas institucionalmente. Com esse propósito são identificados os títulos de periódicos da área de CI e indexados seus artigos, constituindo-se o corpus da base de dados referenciais. Inicialmente ambientada no PROCIT 5, a base tem catalogado referências e resumos de textos publicados em periódicos nacionais impressos e eletrônicos da área de CI a partir de 1972. Desde sua concepção até o desenvolvimento de uma versão funcional, a BRAPSI está contribuindo para estudos analíticos e descritivos sobre a produção editorial de uma área em desenvolvimento, ao subsidiar com uma ferramenta dinâmica estudantes, professores e pesquisadores. Não somente da área de CI, mas também de outras a ela relacionadas. Além disso, integra pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação na construção de saberes relacionados às áreas que contribuem para o processo de pesquisa requerido para sua concretização. O objetivo deste estudo é o desenvolvimento de um produto final, visando a disponibilização dos dados da BRAPSI para acesso público, utilizando-se a internet como meio disseminador e ferramentas que possibilitem sua manutenção e operacionalização. Para a efetivação desse propósito mais amplo, foram desmembrados objetivos específicos: o planejamento do conteúdo textual do sistema, partindo dos resultados do mapeamento e da pesquisa de campo, a classificação, separação e hierarquização das seções do sistema, a elaboração do projeto visual, definindo-se tipologia, iconografia e padrões gráficos e de cores do sistema, o estudo e definição das opções de linguagens e ferramentas operacionais apropriadas para a execução do produto, o desenvolvimento e programação do produto, a validação do produto, com a realização de pesquisa de campo instrumentalizada por grupo de foco composto por pesquisadores da área, e a realização com base na validação das considerações finais e modificações no produto e metodologia desenvolvidos. O ambiente específico de informações compartilhadas, integrando usuários e pesquisadores, adquiriu caráter inovador ao resultar em uma superfície ergonômica, acessível, usável e facilmente recuperável. Seus processos foram observados e devidamente documentados, para adaptação aos diferentes perfis de usuários de uma base com essas características. O delineamento da máscara ou espelho que comportou os itens e as interfaces pertinentes aos perfis foram objetos de constante atualização, exatidão, conformação de estilo apropriado ao conteúdo e adaptação aos usos. Dessa forma, além de seu propósito pedagógico como estímulo à investigação científica pelo grupo de estudantes de graduação e pós
Base referencial de artigos de periódicos em ciência da informação. Curitiba, UFPR 2009. Disponível em www.brapsi.ufpr.br. Acesso em 30 de outubro, 2009. Modelizando práticas para socialização de informações. A construção de saberes no ensino superior. Leila Santiago Buffren, Francisco Daniel de Oliveira Costa, René Faustino Gabriel Júnior, José Simão de Paula Pinto. Perspectivas em ciência da informação. V15, N2, P22 e 41 maio. AGOL 2010-26. Graduação que compõe a equipe de pesquisa ampliaram-se com este estudo. As possibilidades de análise e interpretação das informações constantes em bases de dados com vistas à ampliação da confiabilidade dos resultados de busca. 2. Referencial teórico. O vasto universo de saberes registrados, no qual se destacam as revistas científicas, oferece perspectivas para a compreensão da história da produção intelectual de áreas específicas, especialmente quando analisado seu conteúdo sob uma visão diacrônica. A experiência enseja a reflexão sobre conteúdos, categorias, linhas, enfoques e métodos utilizados nas pesquisas. Buffren, 2006. Esse contexto e as repercussões dos avanços científicos sobre as formas de produção do conhecimento são comentados por Ladrieri, 1978, p10. Para quem a ciência age sobre a realidade, transformando-a sobretudo, por meio da tecnologia, fez-se visível de suas produções. Impõe-se, todavia, a tarefa crítica prática no sentido de se procurarem formas coerentes de intervenção na realidade, especialmente em programas de formação acadêmica. Se a pesquisa pode ser considerada um meio de conhecimento integrador de teoria e prática, o seu aperfeiçoamento é a razão pela qual acadêmicos e profissionais vêm tomando consciência da necessidade de ampliar a compreensão a respeito das possibilidades teóricas e concretas ao seu alcance para avaliar e aperfeiçoar suas formas de aquisição do saber. Essa tem sido a razão pela qual pesquisadores vêm procurando ampliar sua compreensão sobre as possibilidades e formatos de produção e representação do texto científico. O estudo justificasse, sobremodo, no universo da produção do saber nas instituições de ensino superior, vasto e estimulante em sua complexidade, graças aos desafios das matérias do conhecimento que se desdobram em suas problemáticas e aos modos de apreensão dessas matérias, como que a confirmar que ao saber científico não se podem estabelecer fronteiras. Ao discutir a necessidade de avaliação prévia e amadurecimento nas ideias pioneiras de democratização na publicação do conhecimento científico e avanço na sua aceitação, Miller, 2006, reconhece também o papel das editoras e das elites de cada área, bem como as relações de poder e influência na direção e velocidade do percurso das publicações eletrônicas de acesso livre e sua incorporação ao sistema de comunicação científica, como canais legítimos desse processo. Ao definir as bases de dados como repositórios dos conhecimentos consensuais gerados pela ciência moderna, Sion, 1996, as considera constituintes da memória da ciência oficialmente aceita. Sua existência justificasse especialmente pela necessidade que os pesquisadores e estudantes têm de informações sobre as fontes disponíveis para o domínio, sempre relativo, da literatura de sua área e dos meios existentes. Modelizando práticas para a socialização de informações. A construção de saberes no ensino superior. Leila Santiago Buffren, Francisco Daniel de Oliveira Costa, René Faustino Gabriel Júnior, José Simão de Paula Pinto. Perspectivas em ciência da informação. V15, N2, P22 e 41 maio. AGOL 2010-27. Para a difusão de seus próprios estudos. Além disso, a publicação científica tornou-se, em seu processo histórico, um instrumento indispensável tanto como meio de promoção acadêmica quanto como modalidade de promoção e fortalecimento do ciclo criação, organização e difusão do conhecimento. Por conseguinte, sua divulgação é um dos fatores que mais influenciam a realização deste estudo. É indiscutível a importância das bases de dados na realização de pesquisas quantitativas e qualitativas, ao facilitarem a rápida localização e análise da informação nelas contida. Além disso, a possibilidade da avaliação feita pelos pares é processo indispensável, segundo Meadows, 1999, para que se obtenham o consenso dos pesquisadores e a consequente credibilidade quanto aos resultados da pesquisa comunicada. Com a crescente adoção das tecnologias de informação, pode-se considerar uma base de dados uma fonte que, segundo Dias, 2000, indica aquelas obras de uso pontual e recorrente. Seu uso tem se tornado cada vez mais comum devido às vantagens que oferece em relação aos índices impressos, especialmente como instrumento de recuperação de informação que permite realizar pesquisas complexas, o que se torna inviável nos instrumentos impressos convencionais. Todas essas facilidades representam uma grande economia de tempo para o usuário, permitindo que uma pesquisa seja executada bem mais rapidamente com o uso dos computadores. Sendon, 2000, o trabalho de adaptação e aperfeiçoamento contínuo de uma base requer a consideração de indicadores, tais como os dispositivos de saída dos dados, as informações disponibilizadas, a visualização da informação, o retorno possível do usuário, o comportamento do sistema e os sistemas de apoio à base. É precisamente na comunicação e na necessidade de que ambas as partes utilizem os mesmos códigos que reside a chave do arco de êxito ou fracasso da interação, segundo Garcia Lopes, 2007. Nesse processo, a visualização implica mais do que simplesmente o ato de olhar, segundo concepção de Garcia Lopes, 2007, a partir de Dusteler, 2002, uma vez que é uma construção mental, próxima do conhecimento e, portanto, uma apreensão intelectual. Se o entendimento significa contextualização, inclusão e interiorização de algo, é um ato que se modifica e modifica a estrutura nocional dos sujeitos. A qualidade de uma base de dados é, portanto, o fator de estímulo conducente e mobilizador desse entendimento, para o qual contribuem metáforas visuais, mapas, muros de perspectivas ou árvores de representações hierárquicas ou em rede, mapas de dispersão, lentes e browser, com os focos que permitem. Nenhuma dessas formas, entretanto, dispensa quando se projeta a qualidade na relação ser humano-máquina, a recorrência a técnicas de transformação visual, como propõem Gutvin e Fedak, 2004, Apud Garcia Lopes, 2007. Outras virtudes decorrentes desse propósito mais amplo referem-se ao uso concreto propiciado pela modalidade de apresentação e atualização. Modelizando práticas para a socialização de informações. A construção de saberes no ensino superior. Leila Santiago Buffren, Francisco Daniel de Oliveira Costa, René Faustino Gabriel Júnior, José Simão de Paula Pinto. Perspectivas em ciência da informação. V15, N2, P22 e 41 maio. AGOL 2010-28.
dos dados. Nesse sentido, a arquitetura de uma base de dados é efetiva para a integração entre técnicas e propósitos. Ao argumentarem que uma arquitetura bem elaborada pode permitir uma interação mais rápida e fácil entre o usuário e a informação, Camargo e Vidotti, 2006, p. 105, justificam que a arquitetura da informação, de um modo geral, unifica os métodos de organização, classificação e recuperação de informação com a exibição espacial da área de arquitetura, utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação e, em especial, da internet. A arquitetura da informação envolve 4 elementos básicos, que visam a criação de estruturas digitais, nas quais priorizam a organização descritiva, temática, representacional, visual e navegacional de informações, Rosenfeld, Morville, 2002. Há sistemas de organização, responsáveis pela estruturação e formas de agrupamentos do conteúdo do site. B. Sistemas de rotulagem, responsáveis pela denominação do conteúdo do grupo informacional, agindo na representação ou identificação de conteúdos específicos. C. Sistemas de navegação, responsáveis pela apresentação de pontos de referência ao usuário, por meio de barras de navegação e mapas do site. D. Sistemas de busca, responsáveis pelo auxílio ao usuário nas consultas, inclusive prever as buscas que o usuário pode fazer e o conjunto de respostas possíveis. Esse processo pode ser complementado pela usabilidade que, segundo Nielsen, 1993, não se trata de um requisito único na elaboração de uma interface para usuários, visto que consiste em 5 atributos básicos: facilidade de aprendizado, learnability, efetividade de uso, eficiência e de fácil memorização, memorability, minimização de possibilidades de erro, errors, e satisfação do usuário durante a navegação, satisfaction. O único meio de se avaliar a qualidade da usabilidade é através de testes com os reais usuários durante o processo de navegação. Ao tratar dos requisitos de usabilidade, Santos, 2006, os considera fatores responsáveis pela qualidade da interação do usuário com o aplicativo. Tais conceitos são importantíssimos em aplicações internet, já que as mesmas estão sempre disponíveis e em constante crescimento. Brown, 2003, p. 188, Hill, 2005, p. 220. Essas e outras leituras evidenciaram a importância de um projeto de arquitetura da informação voltado à disponibilização da BRAPC na web, não só para contribuir com o processo de indexação, mas principalmente com a qualidade do acesso pelo usuário à base referencial, de modo a facilitar a recuperação e o entendimento da informação desejada. As contribuições da literatura, sem dúvida, esclarecem aspectos da prática concreta relacionada às fases de planejamento, construção, atualização, padronização, disponibilização e utilização de bases de dados. Modelizando práticas para a socialização de informações. A construção de saberes no ensino superior. Leila Santiago Bufren, Francisco Daniel de Oliveira Costa, René Faustino Gabriel Júnior, José Simão de Paula Pinto. Perspectivas em Ciência da Informação. V15, N2, P22, IFEM 41 Maio. AGOL 2010, 29. Entretanto, por mais atuais e abrangentes que sejam seus ensinamentos, indicam a complexidade das estruturas que suportam esse tipo de realização. 3. Metodologia. A continuidade do levantamento bibliográfico é fundamental para uma atualização permanente sobre as mais recentes aquisições desse domínio. Foram realizados estudos e análises sobre softwares já existentes de auxílio à construção de documentos científicos, citação bibliográfica e recuperação de referências, como medida de benchmarking. Por meio da análise dos dados disponíveis na BRAPC e do material de pesquisa já produzido pela equipe do projeto, foram coletadas informações sobre a base, suas vertentes e sua estrutura de armazenamento para análise dos requisitos funcionais relacionados à base e às equipes de todo o projeto de pesquisa. O diagnóstico foi complementado com discussões envolvendo os pesquisadores deste projeto e professores dos cursos de graduação em gestão da informação da UFPR. O estudo exploratório foi fundamental para a definição das variáveis orientadoras da pesquisa de campo e englobou as atividades relacionadas. A leitura e a observação das discussões. A pesquisa de campo para mapeamento das demandas dos usuários foi realizada a partir da lista de discussão da ANSIB. Foram distribuídos eletronicamente questionários para todos os membros da lista e estabelecido prazo de 1 mês para retorno. Por ter sido utilizada uma lista de discussão eletrônica, não foi possível definir o universo dos pesquisadores, mas no prazo estabelecido retornaram 47 questionários. Para a codificação e tabulação dos dados foi utilizada uma planilha do MS Excel como meio de identificar as necessidades informacionais dos pesquisadores. A análise e a interpretação dos dados fundamentaram-se na literatura pertinente e suas considerações aliadas ao mapeamento das necessidades, os resultados e as observações das leituras realizadas, que serviram como base para a definição dos requisitos e indicadores de qualidade do produto. Com a coleta de dados concluída, iniciou-se a fase de modelagem do produto, constituída pelo planejamento do conteúdo textual do sistema. Utilizando-se os resultados do mapeamento das análises e das definições dos requisitos e indicadores levantados empiricamente, foram então classificadas, separadas e hierarquizadas as seções do sistema. Na fase de projeto, as abordagens sugeridas por IL 2005 referem-se a modelizando práticas para a socialização de informações, a construção de saberes no ensino superior. Leila Santiago Bufren, Francisco Daniel de Oliveira Costa, René Faustino Gabriel Júnior, José Simão de Paula Pinto. Perspectivas em Ciência da Informação. V15, N2, P22, IFEM 41 Maio. AGOL 2010, 30. Estrutura, ambiente de desenvolvimento e ferramentas, tipos de arquivos, linguagens e padrões. Para a elaboração do projeto visual definiram-se a tipologia, a iconografia e os padrões gráficos e de cores do sistema por meio de estudo da literatura e de casos similares. Da mesma forma, as opções de linguagens e ferramentas operacionais apropriadas para a execução do produto foram estudadas e definidas pela literatura, assim como as limitações e configurações técnicas oferecidas pelo Centro de Computação Eletrônica, CCI da Universidade Federal do Paraná, UFPR. Da linguagem escolhida para o produto e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD, foram utilizados respectivamente um servidor Apache sobrescrito uma com suporte ao PHP 2 e o MySQL, por utilizar em licença livre. Analisaram-se os fluxos de navegação possíveis para uma avaliação qualitativa e de usabilidade de cada fase do sistema. O desenvolvimento e a implantação do produto foram realizados de forma restrita ao grupo de foco selecionado com o objetivo de avaliá-lo. Constituído de pesquisadores bolsistas de iniciação científica e estudantes de graduação e pós-graduação da UFPR. Procurou-se, por meio dessa técnica, identificar a percepção do grupo quanto à utilização e aplicação da BRAPC. Dessa forma, foram previstas questões que permitiram aos participantes do grupo, com auxílio de um moderador, comentar as questões levantadas. Kruger, Case 2000. O produto do sistema foi desenvolvido pelo grupo, com suporte técnico de infraestrutura do CC da UFPR, para a realização das sessões. Realizou-se na sequência um estudo qualitativo das informações para disponibilização irrestrita, livre e universal da base online pela internet. Os processos de criação, manutenção e organização de produtos voltados ao inventário das produções científicas têm sido uma preocupação crescente da sociedade, proporcional
ao crescimento dos registros do conhecimento e ao consequente volume das informações. Produtos, serviços e estruturas gigantescas são gerados com potencial de armazenamento, gerenciamento e disponibilidade. Nesse cenário de inovações, os profissionais da informação buscam especializações, modelos e parâmetros de usabilidade e pertinência. Entretanto, o simples desenvolvimento de um sistema gerenciador, sem uma arquitetura das informações com indicadores de qualidade em seu planejamento, pode resultar em um produto final inadequado. A utilização de ferramentas que ofereçam estruturas lógicas e induzam a respostas satisfatórias em relação aos objetivos do usuário salientam-se como contraponto àquelas que não apresentam a mínima organização e frustram as necessidades dos seus utilizadores. Rosenfeld, Morville, 2002. O projeto adequado é importante, pois o ambiente proporciona ao usuário interação com a informação. Na FIG, vê-se que a informação para interação é gerada a partir do conteúdo. Gerando opções ao usuário. 2, que a seleciona. 3, gerando uma busca. 4, e entrega. 5, do sobrescrito uma